entregou por mão de seu filho Banda, submissão ou guerra. Dizia. Inanna não abandonou Arata, Arata não se submeterá ao Nugiki. Disse o rei da Arata. Se o Nugiki desejar a guerra, que se encontrem um guerreiro e um guerreiro. Melhor ainda, trocaremos tesouros pacificamente, que o Nugiki desceu-me em troca das riquezas da Arata. No caminho de volta, levando a mensagem de paz, Banda caiu doente, seu espírito lhe deixou. Seus camaradas se levantaram o pescoço, estava sem fôlego de vida. No Monte Urum, no caminho da Arata, Banda foi abandonado à sua morte, o Nugiki não recebeu as riquezas de Arata, Arata não obteve os Mi do Nugiki. Na terceira região, a humanidade civilizada não floresceu de todo. Sinopse da 13ª tabuleta. Surgem cidades reais com recintos sagrados para os deuses. Os semideuses servem como reis e sacerdotes em palácios e templos. Marduk promete a seus reais seguidores uma vida eterna. No mais além em Sumer, Inanna estimula a crença na ressurreição. Augúrios celestiais e oráculos preditórios ganham partidários. Marduk proclama a chegada da Era do Carneiro como seu signo. Ninja Shizida constrói observatórios de pedra para mostrar o contrário. Insurreições, guerras e invasões desestabilizam as terras elilitas. O emissário misterioso aparece a Enlil, predisse-lhe uma calamidade. Dá instruções a Enlil para que selecione um homem digno que lidere a sobrevivência. Enlil escolhe a Idrun, vástago de uma família real sacerdotal. Os exércitos postos em pé por Nabu intentam conseguir o controle do espaçoporto. Desautorizando a Enki, os deuses recorrem às armas de terror. Ninurta e Nergal arrasam o espaçoporto e as cidades picadoras. A deriva nuvem nuclear leva a morte a tudo no Sumer. O deus dos montes e o homem. 13ª tabuleta. Na terceira região, a humanidade civilizada não floresceu de todo. Inanna desatendeu o que se o havia confiado. Em seu coração, cobiçava outros domínios, não os que lhe tinham concedido. Quando, na conta de 1000 anos, retirou a realeza ao Nugiki, quem tivesse previsto a calamidade que iria acontecer ao final do próximo milênio, quem poderia prever o desastre? Quem podia predizer que, em menos de 1/3 do Char, ia cair uma calamidade desconhecida? Inanna daria início ao amargo fim. Marduk, como região autônoma, emaranharia-se com o destino. Ninurta e Nergal liberariam com suas próprias mãos o inexprimível final. Por que Inanna não ficou satisfeita com os domínios que lhe tinham concedido? Por que seguiu sem perdoar ao Marduk? Viajando entre o Nugiki e Arata, Inanna não se sentia gratificada, estava inquieta. Ainda chorava a seu amado Dumuzi, seu desejo de amor seguia sem apagar-se. Quando voava, via a imagem trêmula do Dumuzi chamando-a nos raios do sol. Pela noite, lhe aparecia em visões sonhos. Voltarei. Dizia-lhe. Lhe prometia as glórias de seus domínios na terra dos dois estreitos. No recinto sagrado do Nugiki, Inanna estabeleceu uma casa para o prazer noturno. A este Jigno atraía com enganos e doces palavras aos jovens heróis na de seus bodas. Prometia-lhes larga vida e um ditoso futuro. Ela imaginava que seu amante era Dumuzi. A manhã seguinte, a todos lhes encontrava mortos na cama de Inanna. Foi então quando o herói Banda, ao que lhe tinha dado por morto, regressou ao Nugiki vivo. Banda tinha retornado de entre os mortos por graça de Utu, de cuja semente era. Milagre! Milagre! Gritou Inanna excitada. Meu amado Dumuzi volta para mim. Namorada de Inanna se banhou a Banda, com uma bandagem e lhe sujeitou um manto com franjas. Dumuzi, amado meu! Chamou-lhe. Atraiu-o até seu leito, enfeitada com flores. A manhã seguinte, quando viu que Banda estava vivo, Inanna gritou alegre. Pôs em minhas mãos o poder de não morrer, através de mim se concedeu a imortalidade. Depois, Inanna decidiu chamar-se a si mesmo deusa, implicava o poder de imortalidade. Nannar e Ningal, os pais de Inanna, não estavam satisfeitos com sua proclamação. Enlil e Ninurta ficaram desconcertados com as palavras de Inanna. Utu, seu irmão, ficou pensativo.
Não é possível reviver aos mortos. Disseram-se entre si Enki e Ninharsag. Nas terras de Kinji, o povo elogiava a boa fortuna que tinham. Os deuses estão entre nós, eles podem abolir a morte. Assim se diziam uns aos outros entre o povo. Banda sucedeu a seu pai Enmerkar no trono do Nubiki. Lugal, homem grande, foi seu título. A deusa Ninsun, da semente de Enlil, tomou para que fora seu marido, o herói Gilgamesh, filho de ambos, sucedeu a Lugal Banda no trono de Nubiki. À medida que passavam os anos e Gilgamesh se fazia maior, falava a sua mãe Ninsun da vida e a morte, se perguntava sobre a morte de seus antepassados, apesar de ser descendentes dos Anunnaki. Os deuses morrem? Perguntou a sua mãe. Também eu, ainda sendo em 2/3 partes divino, subirei a um muro como um mortal? Perguntava a ela. Enquanto viva na terra, a morte de um terrestre te confundirá. Dizia-lhe Ninsun a seu filho. Mas se te leva ao Nibiru, obterá ali uma larga vida. Ninsun pediu ao Tu, o comandante, que se levasse a Gilgamesh ao Nibiru. Incessantemente o pediu Ninsun ao Tu, um dia atrás de outro rogou. Que vá Gilgamesh ao lugar de aterrissagem. Aceitou por fim o Tu. Para lhe guiar e lhe proteger, Ninharsag elaborou um idêntico de Gilgamesh. Enkidu, como por Enki criado, lhe chamou, não era nascido de ventre, não tinha sangue em suas veias. Gilgamesh viajou com seu camarada Enkidu até o lugar de aterrissagem. O Tu fiscalizou seu progresso com oráculos. Na entrada do bosque de cedros, um monstro que cuspia fogo lhes bloqueou o caminho. Com truques conseguiram confundir ao monstro, romperam-no em pedaços. Quando encontraram a entrada secreta aos túneis dos Anunnaki, desafiou-lhes o touro do céu, uma criatura de Enlil de bufos mortais. O monstro lhes perseguiu até as portas do Nubiki. Enkidu derrotou ante as muralhas da cidade. Quando Enlil ouviu isto, chorou em sua angústia. Seus lamentos se escutaram nos céus do ano, pois em seu coração sabia Enlil. Realmente mau era o augúrio. Enkidu foi castigado a perecer nas águas por ter dado morte ao touro do céu. Gilgamesh, por ter sido instruído pelo Ninsun e o Tu, foi absolvido do crime. Procurando ainda larga vida do Nibiru, o Tu permitiu ao Gilgamesh que entrasse no lugar dos carros. Depois de muitas aventuras alcançou a terra do Tilmun, a quarta região. Entrou em seus túneis subterrâneos, em um jardim de pedras preciosas. Se encontrou com Ziusudra. Ziusudra relatou a Gilgamesh os acontecimentos do dilúvio, revelou-lhe o segredo da larga vida. No manancial do jardim crescia uma planta que impedia que envelhecessem Ziusudra e sua esposa. Era única entre todas as novidades da terra. Um homem em seu pleno vigor a pode recolher, o homem em sua velhice é jovem de novo. Esse é o nome da planta, disse Ziusudra a Gilgamesh. Um presente de Enki, com a bênção de Enlil, nos concedeu no Monte da Salvação. Quando Ziusudra e sua esposa estavam dormindo, Gilgamesh se atou pedras aos pés. Inundou-se no manancial, tomou e arrancou a planta de ser jovem de novo. Com a planta em sua bolsa, atravessou precipitadamente os túneis, encaminhou-se para o Nubiki. Quando estava cansado, dormiu, e uma serpente se viu atraída pela fragrância da planta. A planta fez que a serpente se aproveitasse de que Gilgamesh estava dormido. Com a planta se desvaneceu. A manhã seguinte, ao descobrir sua perda, Gilgamesh se sentou e pôs-se a chorar. Voltou para o Nubiki com as mãos vazias, ali morreu como um mortal. Depois de Gilgamesh reinaram 7 reis, mas no Nubiki, logo, sua realeza tocou a seu fim. Foi exatamente quando se completou a conta de 1000 anos da Terra. A realeza da primeira região se transferiu a Urim, a cidade de Nannar-Ningal. Marduk tinha muito em conta todos os assuntos do que acontecia nas outras regiões. Região autônoma estava inquieto com os sonhos e as visões de Inanna que aludiam aos domínios do Dumuzi. Estava decidido a rebater os planos de expansão de Inanna. Encontrou muito que ponderar em questões de ressurreição e mortalidade.
Resultava-lhe enormemente atrativo o pensamento da divindade, de modo que se anunciou a si mesmo como um grande Deus. Região autônoma se enfureceu pelo que lhe tinha permitido a Gilgamesh, em boa medida um terrestre, mas estimou um caminho mais hábil com o qual conservar a lealdade dos reis e do povo. Se aos semideuses lhes mostra o pórtico para a imortalidade, que aplique aos reis de minha região. Assim se disse Marduk, conhecido com o nome de região autônoma na segunda região, que os reis de minha região, que sejam descendentes do Neteru, viajem ao Nibiru na outra vida. Isto decretou região autônoma em seu reino. Ensinou os reis a construir tumbas orientadas a oeste, lhes ditou um comprido livro aos escribas sacerdotes, nele se descrevia com detalhe a viagem à outra vida. No livro se contava como chegar ao Duat, o lugar dos navios celestiais, como, dali, por meio de uma escada ao céu, viajar até o planeta imperecível, da planta da vida comer, beber até não poder mais das águas da juventude. Região autônoma lhes falou com os sacerdotes da chegada dos deuses à terra. O ouro é o esplendor da vida. Disse-lhes. É a carne dos deuses. Disse região autônoma aos reis. Deu instruções aos reis para fazer expedições ao Abzu e aos domínios inferiores para obter ouro. Quando os reis de região autônoma conquistaram pela força das armas terras que não eram suas, invadiu os reinos de seus irmãos, fez nascer e crescer neles a ira. O que está tramando Marduk? Perguntavam seus irmãos entre si, que venha a nos pisotear. Apelaram a seu pai Enki. Apta, seu pai, região autônoma não escutou. Região autônoma ordenou aos reis de Maga e Melua que capturassem todas as terras adjacentes. O plano de seu coração era ser o senhor das 4 regiões. A terra é minha, para que a governe. Assim, inflexivelmente, falou com seu pai. Vem agora o relato de como Marduk declarou sua própria supremacia e construiu Babili, e de como Inanna, ao mando de reis guerreiros, fez correr sangue e permitiu sacrilégios. Depois de que se transferisse a realeza desde Unuk e Urim, Nannar e Ningal sorriram sobre o povo. Como correspondia sua fila de 30, a Nannar se adorava como deus da lua. Decretou 12 festividades cada ano, igual ao número de meses da lua em um ano, a cada um dos 12 grandes Anunnaki lhe dedicou um mês e sua festividade. Por toda a primeira região, aos deuses Anunnaki, maiores e menores, lhes construíram santuários e lugares de culto. O povo podia orar diretamente a seus deuses. Na primeira região, a civilização do Kinji se difundiu às terras vicinais. Nas cidades do homem se designou aos governantes locais como pastores justos. Artesãos e granjeiros, pastores e tecedores, intercambiavam seus produtos por todas as partes, se decretaram leis de justiça, honraram-se contratos de comércio, de esponsais e de divórcio. Nas escolas, os jovens estudavam, os escribas tomavam nota de hinos, provérbios e sabedoria. Havia abundância e felicidade nas terras. Também havia disputas e usurpações. Enquanto isso, Inanna vagava com sua nave celeste de terra em terra. Cerca do mar superior pulava com o Tu. Foi aos domínios de seu tio Ishkur, Dudu, amado, chamava-lhe. Inanna tomou carinho às pessoas que viviam na planície superior dos 2 rios. Resultava-lhe agradável o som de sua língua, aprendeu a falar sua linguagem. Eles a chamavam pelo nome do planeta Laama em sua língua, Estar, a sua cidade, Unuk, chamaram Uruk. Dudu, como Haddad, pronunciavam em sua linguagem. Sem, senhor dos oráculos, chamaram a seu pai, Nannar. A cidade Urim a chamaram Ur. Shamash, sol brilhante, chamaram o Tu em sua língua, também lhe adoravam. A Enlil, chamavam-lhe pai Enlil, Nibru que era para eles Nippur. Kinji, terra dos vigilantes nobres, foi chamada em sua linguagem Sumer. No Sumer, a primeira região, a realeza rodava entre as cidades. Na segunda região, região autônoma não permitia a diversidade, ele desejava reinar sozinho. O maior do céu, primogênito que está na terra. Assim queria que lhe conhecesse entre os sacerdotes.
o principal desde os primeiros tempos. Assim decretou que lhe chamasse nos hinos: Senhor da eternidade, que tem feito a eternidade, que preside sobre todos os deuses. Aquele que não tem igual, o grande solitário e único. Assim se situava a si mesmo Marduk, como região autônoma, por cima de todos os outros deuses, por si mesmo se atribuía seus poderes e atributos. Sou como Enlil quanto a senhorio e decretos, como Ninurta na enxada e o combate, como Haddad pelo raio e o trovão, como Naunar por iluminar a noite, como Utu sou Shamash, como Nergal reino sobre o mundo inferior. Como Gibil, conheço as profundidades douradas, de onde cobre e prata vêm. Como Ningishzida, mando sobre os números e sua conta, os céus falam de minha glória. Os líderes Anunnaki se alarmaram enormemente com estas proclamações. Os irmãos de Marduk falaram com seu pai Enki. Nergal transmitiu a Ninurta suas preocupações. O que é que passa? Disse Enki a seu filho Marduk. Inauditas são suas pretensões. Os céus falam de minha supremacia. Respondeu-lhe Marduk a seu pai Enki. O touro do céu, signo da constelação de Enlil, foi morto por seu próprio descendente. Nos céus, a era do carneiro, minha era, está chegando. Os augúrios são inequívocos. Em sua morada, no Eridu, em que examinou o círculo das 12 constelações, no primeiro dia da primavera, o começo do ano, observou-se atentamente o amanhecer. Aquele dia se elevou o sol nas estrelas da constelação do Touro. No Nibruk e no Urim, Enlil e Naunar fizeram as observações. No mundo inferior, onde tinha estado a estação dos instrumentos, Nergal testemunhou os resultados. O tempo do carneiro ainda é remoto, segue sendo a era de touro de Enlil. Em seus domínios, Marduk não se abrandava em suas afirmações. Nabu lhe ajudou, não enviou seus emissários aos domínios, para anunciar às pessoas que seu tempo tinha chegado. Os líderes Anunnaki apelaram a Ningishzida, como ensinar ao povo a observar os céus. Em sua sabedoria, Ningishzida desenhou estruturas de pedra. Ninurta e Ishkur lhes ajudaram a as erigir. Nas terras povoadas, perto e longe, ensinaram às pessoas como observar os céus, mostraram às pessoas que o sol seguia saindo na constelação de Touro. Em que observava com pesar estes acontecimentos, analisava de que forma o fado lhe estava dando um giro imprevisto à ordem legítima. Depois de declararem-se a si mesmos deuses, os Anunnaki ficaram dependentes do apoio da humanidade. Na primeira região, os Anunnaki decidiram unificar as terras com um único líder, desejavam um rei guerreiro. Confiou a Inanna, a adversária de Marduk, a tarefa de encontrar um homem adequado. Inanna indicou a Enlil um homem forte ao qual tinha conhecido e amado em suas viagens. Arbacad, comandante de 4 guarnições, era seu pai, sua mãe era uma suma sacerdotisa. Enlil lhe deu cetro e coroa. Shahrukhin, regente justo, designou-lhe Enlil. Como uma vez se fez no Nibiru, se fundou uma nova cidade central para unificar as terras, Agadi, a cidade unificada, Shamaramna, não longe do Kish estava-se localizada. Enlil deu poderes ao Shahrukhin. Inanna acompanhava seus guerreiros com armas de brilhantismo. Todas as terras, desde o mar inferior até o mar superior, renderam obediência a seu trono. Suas tropas se estacionaram nos limites da 4ª região, para protegê-la. Com olho precavido observava a região autônoma, sem pestanejar, a Inanna e ao Shahrukhin. Depois, como um falcão, se arremeteu sobre sua presa. Do lugar onde Marduk tinha pretendido construir a torre que alcançasse o céu, Shahrukhin considerou o chão sagrado dali ao Agadi, para implantar nele o objeto brilhante celestial. Enfurecido, Marduk se equilibrou sobre a primeira região. Com Nabu e seus seguidores chegaram ao lugar da torre. Do chão sagrado sou o único possuidor, por mim se estabelecerá um pórtico dos deuses. Assim, veementemente, anunciou Marduk, deu instruções a seus seguidores para que desviassem o rio. Levantaram diques e muralhas no lugar da torre, construíram o Exágio, casa para o Deus Supremo.
Babili, o pórtico dos deuses, chamou a Nabu em honra a seu pai. Marduk se estabeleceu no coração do Edim, em meio da primeira região. A fúria de Inanna não teve limites. Com suas armas infligiu a morte aos seguidores de Marduk. O sangue do povo, como nunca antes na terra, corria como rios. Até o irmão Marduk, Nergal, chegou ao Babili, para lhe persuadir de que abandonasse Babili pelo bem do povo. Esperemos pacificamente os verdadeiros sinais do céu, disse-lhe Nergal a seu irmão. Marduk aceitou partir, viajou de terra em terra para observar os céus. Amun, o invisível, chamou a região autônoma a partir de então na segunda região. Durante um tempo se aplacou Inanna, 2 filhos do Sharrukin foram seus pacíficos sucessores. Depois, subiu ao trono do Agadi o neto do Sharrukin, Naram-Sen, amado por Sen, lhe chamou. Na primeira região, Enlil e Ninurta estavam ausentes, tinham ido às terras de além dos oceanos. Na segunda região, região autônoma não estava, viajava como Marduk por outras terras. Inanna viu a oportunidade em suas mãos para fazer-se com todos os poderes, ordenou ao Naram-Sen que se apoderasse de todas as terras. Deu instruções ao Naram-Sen para que partisse contra Magan e Melua, domínios de Marduk. Naram-Sen cometeu o sacrilégio de cruzar a quarta região com um exército de terrestres, invadiu Magan, tentou entrar no selado Ekur, casa que como uma montanha é. Enlil se enfureceu com seus sacrilégios e suas transgressões. Lançou uma maldição contra Naram-Sen e Agadi. Naram-Sen morreu pela picada de um escorpião. Por mandato de Enlil foi aniquilada Agadi. Isto aconteceu na conta de 1500 anos da Terra. Vem agora o relato da profecia de Galzu-Enlil, dada em uma visão. Tratava da supremacia de Marduk, de como escolher um homem para sobreviver a uma calamidade. Depois que Marduk se converteu no Amun, desintegrou-se a realeza na segunda região, reinaram a desordem e a confusão. Depois que Agadi fora aniquilada, na primeira região reinaram a desordem e a confusão. Na primeira região, a realeza estava sumida no desconcerto, transladavam-se das cidades dos deuses às cidades do homem, Unuki, Lagash, Urim e Kish, Izim e lugares mais longínquos. A realeza foi trocando. Depois, Enlil, depois de consultar com Anu, depositou a realeza em mãos do Nanar. Pela terceira vez se concedeu a realeza a Urim, em cujo lugar estou acostumado a seguir implantado o divino objeto brilhante e celestial. No Urim, Nanar designou como rei a um pastor justo de homens, seu nome era Urnamo. Urnamo estabeleceu a igualdade nas terras, fez por fim a violência e os conflitos, em todas as terras flui abundante a prosperidade. Foi naquele tempo que, durante a noite, Enlil teve uma visão. Apareceu-lhe a imagem de um homem, era brilhante e resplandecente como os céus. Aproximou-se e ficou de pé junto ao leito de Enlil. Então reconheceu Enlil a Galzu, o do cabelo branco. Sustentava na mão esquerda uma tabuleta de lápis lazuli, nela estavam desenhados os céus estrelados. Os céus estavam divididos nos 12 signos das constelações. Galzu os assinalava com a mão esquerda. Galzu deixou de indicar ao touro para assinalar ao carneiro. 3 vezes repetiu o movimento. Depois, na visão sonho, Galzu falou e disse a Enlil: o tempo justo da benevolência e da paz virá seguido pela maldade e o derramamento de sangue. O carneiro de Marduk substituirá o touro de Enlil em 3 porções celestiais. Aquele que a si mesmo se declarou como Deus Supremo se apoderará da supremacia na terra. Por decreto do fado, acontecerá uma calamidade como nunca ocorreu. Como nos tempos do dilúvio, terá que escolher um homem justo e digno, por ele e por sua semente se preservará a humanidade civilizada, tal como pretende o Criador de tudo. Assim disse Galzu, o emissário divino, a Enlil na visão sonho. Quando Enlil despertou da visão sonho noturna, não havia nenhuma tabuleta junto a seu leito. Era um oráculo do céu, ou imaginei tudo em meu coração? Perguntava-se Enlil a si mesmo. Não lhe contou a visão sonho a nenhum de seus filhos, não Nar entre eles, nem a Ninlil.
Entre os sacerdotes, no templo do Nibruki, Enlil inquiriu sobre sábios celestiais. Ao supremo sacerdote indicou Alteru, um sacerdote oracular. Era descendente do Ibru, neto do Arbacad, pertencia à sexta geração de sacerdotes do Nibruki, estavam casados com as filhas reais dos reis do Urim. Vê o templo de Nannar no Urim, observa o tempo celestial nos céus. 72 anos da terra é a soma de uma porção celestial, toma cuidadosa nota do passo de 3 delas. Assim disse Enlil ao Tiru, o sacerdote, fez-lhe contar o tempo profetizado. Enquanto Enlil refletia sobre a visão sonho e seus portentos, Marduk ia de terra em terra. As pessoas iam falando de sua supremacia, ganhar seguidores era seu objetivo. Nas terras do Mar Superior e nas terras da fronteira do Kinji, Nabu, o filho de Marduk, ia incitando ao povo. Seu plano era apoderar-se da quarta região. Houve enfrentamentos entre os habitantes do oeste e os habitantes do este, os reis formaram hostes de guerreiros, as caravanas deixaram de andar, se levantaram as muralhas nas cidades. Está ocorrendo o que Gaozu predisse. Disse Enlil a si mesmo. Enlil pôs seu olhar sobre o Tiru e seus filhos, descendentes de digna linhagem. Este é o homem a escolher, o que indicara Gaozu. Disse Enlil a si mesmo. A Nannar, sem lhe revelar a visão sonho, disse-lhe Enlil. Na terra entre os rios, de onde veio Arbacad, há uma cidade como Urim, será para ti e para o Ningal uma morada longe do Urim. Em sua metade, erige um santuário-templo, e ponha a seu cargo ao príncipe sacerdote Tiru. Atendendo a palavra de seu pai, Nannar fundou a cidade do Jairan na terra do Arbacad. Para que fora supremo sacerdote em seu santuário-templo enviou Tiru, e a sua família com ele. Quando se completaram 2 porções celestiais das 3 profetizadas, Tiru foi ao Jairan. Naquele tempo, Urnamo, a alegria do Urim, caiu de seu carro e morreu nas terras ocidentais. Seu filho Shuji lhe sucedeu no trono do Urim. Shuji estava cheio de baixeza e de ânsia de batalhas. No Nibruki, ele mesmo se ungiu supremo sacerdote. No Nuki procurou os gozos da vulva de Inanna. Incluiu em seu exército a guerreiros das terras montanhosas, que não serviam a Nannar. Com sua ajuda, invadiu as terras ocidentais. Ignorou a santidade do centro de controle de missões. Na sagrada quarta região pôs seu pé, rei das 4 regiões se declarou a si mesmo. Enlil se enfureceu pelas profanações, em que Enlil falaram sobre as invasões. Os soberanos de sua região ultrapassaram todos os limites. Disse-lhe com rispidez Enlil. Marduk é a fonte de todos os problemas. Replicou Enlil. Guardando para si ainda a visão sonho, Enlil voltou sua atenção sobre o Tiru. Enlil tinha posto o olhar sobre o Ibru, o filho maior do Tiru. Hiram era de ascendência principesca e valente, e estava familiarizado com os segredos sacerdotais. Enlil mandou Hebron proteger os lugares sagrados e permitir as ascensões e descidas dos carros. Logo que Hebron partiu do Jairal, chegou Marduk a essa cidade. Ele também tinha observado as profanações, considerava-as como as dores de parto de uma nova ordem. Desde o Jairal, nas soleiras do Shumer, planejou seu golpe final. Desde Jairal, situada ao fio dos domínios do Shkur, dirigiu o levantamento dos exércitos. Depois de passar 24 anos terrestres de estadia no Jairal, Marduk, com lágrimas nos olhos, fez uma chamada ao resto dos deuses, fossem quais fossem seus ascendentes. Confessando suas transgressões, mas insistindo em seu senhorio, lhes disse assim: ó deuses do Jairal, ó grandes deuses que julgam, conheçam meus segredos. Enquanto me rodeio a bandagem, recordo minhas memórias. Eu sou o divino Marduk, um grande deus. Em meus domínios sou conhecido como região autônoma. Por meus pecados fui ao exílio, às montanhas fui, por muitas terras perambulei, desde onde o sol se eleva até onde o sol fica fui, até a terra do Shkur cheguei. No meio de Jairan aninhei durante 24 anos, em seu templo procurei um augúrio. Até quando? Pedi um augúrio no templo a respeito de meu senhorio. Seus dias de exílio terminaram.
Dirige o meu oráculo no templo. Ó grandes deuses que determinam os fados, deixem que me encaminhe à minha cidade, que estabeleça em meu templo haja uma morada imperecível, que instale um reino Babili, que se reúnam em minha casa todos os deuses Anunnaki, aceitem minha aliança. Assim anunciou Marduk sua chegada aos outros deuses, confessando e apelando. Os deuses Anunnaki se inquietaram e se alarmaram ante a chamada da submissão feita pelo Marduk. Enlil convocou a todos a uma grande assembleia para tomar conselho. Todos os líderes Anunnaki se reuniram em Nibiru. Também foram Enki os irmãos de Marduk. Todos estavam inquietos pelos acontecimentos, todos se opunham a Marduk e a Nabu. No conselho dos grandes deuses, as acusações se desenfrearam, as recriminações enchiam a câmara. Ninguém pode impedir o que se aproxima. Aceitemos a supremacia de Marduk. Unicamente Enki aconselhou. Se aproximar o tempo do carneiro, prevemos a Marduk do enlace céu-terra. Propôs Enlil irado. Todos, salvo Enki, concordaram em arrasar o lugar dos carros celestiais. Nergal sugeriu para isso utilizar as armas de terror. Só Enki se opôs. Da decisão, a terra pronunciou as palavras a Anu. Anu repetiu as palavras de a terra. O que estava destinado a ser, fracassará por sua decisão de desfazer. Assim falou Enki enquanto partia. Para levar a cabo a maldade escolheu-se a Ninurta e ao Nergal. Vem agora o relato de como o fado ou destino levou, como passo a passo, algum dado em tempos já esquecidos, a que acontecesse a grande calamidade. Fique agora registrado e recordado para sempre. Quando se tomou a decisão de usar as armas de terror, Enlil guardava 2 segredos para si. A ninguém, antes que se tomasse a terrível decisão, revelou-lhe Enlil o segredo da visão sonho do Gaozu. A ninguém, até que se tomou a fatídica decisão, tinha-lhe revelado Enlil seu conhecimento do lugar onde se ocultava o terror. Quando, a despeito de todos os protestos, o conselho permitiu o uso das armas do terror, quando Enki, zangado e muito turbado, abandonou a câmara do conselho, Enki sorria em seu coração. Só ele sabia onde estavam ocultas as armas. Assim acreditava Enki. Pois foi ele, antes que Enlil chegasse à terra, que ocultou as armas, junto com o Abgal, em um lugar desconhecido. Enki não sabia que Abgal contou o lugar a Enlil durante seu exílio. Quando Enki se inteirou deste segundo segredo, deu refúgio em seu coração a um desejo. Que, depois de tão larga estadia, o terror das armas se evaporou. Pouco esperava Enki que tão larga estadia ia provocar uma calamidade como nunca antes se havia conhecido na Terra. E assim foi que, sem necessidade de Enki, Enlil revelou aos 2 heróis o lugar da ocultação. As 7 armas de terror moram em uma montanha. Disse-lhes Enlil. Moram no interior de uma cavidade da terra, requer-se as revestir com o terror. Depois, Enlil lhes revelou o segredo de como despertar as armas de seu profundo sonho. Antes que os 2 filhos, um de Enlil, um de Enki, partissem para o lugar oculto, Enlil lhes deu palavras de advertência. Antes que se usem as armas, o lugar dos carros deve estar vazio de Anunnaki. As cidades devem ser perdoadas, as pessoas não devem perecer. Em sua nave celeste, Nergal se dirigiu ao lugar oculto. Ninurta se atrasou por causa de seu pai. Enlil desejava lhe dizer uma palavra a seu filho a sós, lhe revelar a ele sozinho um segredo. Falou com Ninurta da profecia de Gaozu e da eleição do Ibrum. Nergal é irrefletido, te asseguro de que as cidades são perdoadas, terá que advertir ao Ibrum. Disse-lhe Enlil a Ninurta. Quando Ninurta chegou ao lugar das armas, Nergal já as tinha tirado da cavidade, enquanto despertava seu medo comprido sonho. Nergal deu um nome de trabalho a cada uma das 7. A primeira arma a chamou a que não tem rival. A segunda, chama ardorosa. A terceira chamou a que desmorona com terror. Fundidora de montanhas chamou a quarta. Vento que busca os limites do mundo chamou a quinta. A que acima e abaixo a ninguém perdoa foi a sexta. A sétima se encheu com um monstruoso veneno, chamou a vaporizadora do vivente.
Com a benção do ano lhes deram as 7 a Nergal e a Ninurta, para com elas causar a destruição. Quando Ninurta chegou ao lugar das armas de terror, Nergal estava disposto para destruir e aniquilar. Eu matarei ao filho, eu aniquilarei ao pai. Gritava Nergal com ares de vingança. As terras que cobiçam se desvanecerão, destruirei as cidades picadoras. Valente Nergal, destruirá o justo com o injusto? Perguntou-lhe Ninurta a seu camarada. As instruções de Enlil são claras. Eu levarei o rumo aos objetivos selecionados, você me seguirás detrás. A decisão dos Anunnaki me é conhecida. Disse Nergal a Ninurta. Ambos esperaram o sinal de Enlil durante 7 dias e 7 noites. Tal como era sua intenção, quando terminou sua espera, Marduk voltou para Babili, em presença de seus seguidores, providos com armas, declarou sua supremacia. A conta de anos terrestres era então de 1736. Naquele dia, naquele fatídico dia, Enlil enviou o sinal a Ninurta. Ninurta partiu para Monte Machu, depois dele ia Nergal. O monte e a planície, no coração da 4ª região, inspecionou Ninurta dos céus. Com o coração encolhido, fez um sinal a Nergal. Fique aí. Assinalou-lhe. Então, Ninurta soltou dos céus a primeira arma de terror. Com um resplendor, o topo do monte Machu se rachou, as vísceras do monte se fundiram em um instante. Sobre o lugar dos carros celestiais liberou a segunda arma. Com o resplendor das 7 sóis, as rochas da planície se converteram em uma ferida chorreante. A terra se sacudiu e se desmoronou, os céus se obscureceram depois do resplendor. A planície dos carros se cobriu de pedras queimadas e trituradas. De todos os bosques que tinham rodeado a planície, só 3 troncos ficaram em pé. Feito! Exclamou Ninurta da nave celeste, seu divino pássaro negro. Do controle que Marduk e Nadu tanto cobiçavam lhes privou para sempre. Então, Nergal desejou emular a Ninurta, seu coração lhe urgia a Sirerra, o aniquilador. Seguindo o meio-fio do rei, voou até o verde vale das 5 cidades. Nergal planejava esmagar o verde vale onde Nabu estava convertendo as pessoas, e esmagá-lo como um pássaro enjaulado. Sobre as 5 cidades, uma atrás de outra, Erra enviou uma arma de terror dos céus, destruiu por completo as 5 cidades do vale, converteram-se em desolação. Com fogo e enxofre foram arrasadas, tudo o que ali vivia se converteu em vapor. Com tão terríveis armas, as montanhas se vieram abaixo, a barreira que continha as águas do mar se partiu, as águas do mar se derramaram no vale, o vale ficou alasgado pelas águas. Quando as águas se derramaram sobre as cinzas das cidades, elevou-se o vapor para os céus. Feito! Gritou Erra em sua nave celeste. No coração do Nergal já não havia vingança. Inspecionando sua maligna obra, os 2 heróis ficaram confundidos com o que viram. Os resplendores foram seguidos pelo obscurecimento dos céus, depois ficou a sopra-tormenta. Formando redemoinhos dentro de uma escura nuvem, um vento maligno levava a penumbra dos céus. Com o transcurso do dia, o sol desapareceu sobre o horizonte com a escuridão. Com a noite, um pavoroso resplendor desenhava suas bordas, fez desaparecer a lua quando saía. Quando chegou ao amanhecer do dia seguinte, do oeste, do mar superior, ficou a soprar um vento de tormenta, a nuvem marrom escura se dirigiu para o oeste, para as terras habitadas se estendeu a nuvem. Ali aonde chegava, trazia sem misericórdia a morte a tudo o que vive. Do vale de Sem, sem compaixão, engendrada pelos resplendores, a morte foi transportada para o Sumer. Ninurta e Nergal deram a voz de alarme a Enlil e Enki. Implacável, o vento maligno leva a morte a todos. Enlil e Enki transmitiram o alarme aos deuses do Sumer. Escapem! Escapem! Gritaram a todos. Que se disperse o povo. Que o povo se oculte. Os deuses fugiram de suas cidades, como pássaros assustados escaparam de seus ninhos. Os habitantes das terras caíram sob as garras do vento maligno. Inútil foi sua carreira.
Sigilosa era a morte, atravessava os muros mais grossos como as águas de uma inundação, não havia porta que pudesse lhe deixar fora, nem ferrolho que pudesse lhe impedir o passo. Aqueles que, detrás de portas fechadas, ocultaram-se dentro de suas casas, como moscas caíram, aqueles que fugiram às ruas, nas ruas amontoaram seus cadáveres. Os peitos cheios de cuspes e os carros, as bocas transbordantes de saliva e espuma. Quando o vento maligno apanhava as pessoas sem ser visto, suas bocas se empapavam em sangue. Lentamente soprou o vento maligno sobre as terras, cruzou do oeste a este sobre planícies e montanhas. Tudo o que vivia, depois dele ficava morto e moribundo, a gente e o gado pereciam por igual. As águas se envenenaram, nos campos se murchou toda a vegetação. Desde o Erido no sul até o Sipar no norte, o vento maligno arrasou o país. Babili, onde Marduk tinha declarado a supremacia, livrou-se do vento maligno. Sinopse da 14ª tabuleta. Babili, o centro eleito por Marduk, sobrevive à calamidade. Enki o vê como um augúrio de inevitável supremacia de Marduk. Enlil reflete sobre o passado, o fado e o destino. Aceita a supremacia de Marduk, retira-se a terras distantes. Os irmãos se despedem emocionalmente. Enki vê o passado como uma guia para predizer o futuro. Decide tomar nota de tudo para a posteridade. Convocou o escriba Indubsar. Representação babilônica de um resplandecente. 14ª tabuleta. Marduk. Babili, onde Marduk tinha declarado a supremacia, livrou-se do vento maligno. Todas as terras ao sul de Babili foram devoradas pelo vento maligno, também alcançou o coração da segunda região. Depois da grande calamidade, Enlil e Enki se encontraram para estudar o desastre. Enki fez considerar a Enlil o livramento de Babili como um augúrio divino. O livramento de Babili confirma que Marduk foi destinado para a supremacia. Assim disse Enki a Enlil. Deve ter sido a vontade do Criador de tudo. Disse Enlil a Enki. Então, Enlil lhe revelou a visão, sonho e a profecia de Galzu. Se foi conhecedor disso, por que não impediu o uso das armas de terror? Perguntou-lhe Enki. Irmão meu. Disse Enlil a Enki com uma voz afligida. Era evidente o motivo. Depois de sua chegada à Terra, cada vez que a missão se via com obstáculos, encontrávamos uma forma de evitar o obstáculo. Daí, a criação dos terrestres. A grande solução foi também uma fonte de milhares de giros e voltas não desejados. Quando chegou a compreender os ciclos celestes e atribuiu constelações, quem tivesse previsto nelas as mãos do destino? Quem teria podido distinguir entre os fados que escolhemos e o inquebrável destino? Quem proclamava falsos augúrios e quem podia pronunciar profecias verdadeiras? Daí que decidi guardar para mim mesmo as palavras de Galzu. Era de verdade o emissário do Criador de tudo, ou era minha alucinação? O que tenha que acontecer, aconteça. Disse-me mesmo. Enki escutava as palavras de seu irmão, enquanto balançava com a cabeça para cima e para baixo. A primeira região está desolada, a segunda região está sumida na confusão, a terceira região está ferida, o lugar dos carros celestiais já não existe. Isso é o que aconteceu. Disse Enki a Enlil. Se era essa a vontade do Criador de tudo, isso é o que ficou de nossa missão na Terra. As sementes se semearam com as ambições de Marduk, o que sairá disso será para que ele colha. Assim lhe disse Enlil a seu irmão Enki, então aceitou o triunfo do Marduk. Que a fila de 50, que teria passado para Ninurta, seja lhe dado em seu lugar a Marduk. Que Marduk declare sua supremacia sobre a desolação nas regiões. Quanto a mim e a Ninurta, não vamos nos interpor mais em seu caminho. Partiremos para as terras de além dos oceanos, pelo que viemos, levaremos a término a missão de obter ouro para o Nibiru. Assim disse Enlil a Enki. Havia abatimento em suas palavras. Teriam sido diferentes as coisas se não se usassem as armas de terror? Questionou Enki a seu irmão. E se não tivéssemos escutado as palavras de Galzu para que não voltássemos para o Nibiru? Replicou Enlil.
E se tivéssemos detido a missão Terra quando os Anunnakis se amotinaram? Eu fiz o que fiz. Você mantém o que fez. Não se pode retroceder ao passado. Acaso não há nisso também uma lição? Perguntou Enki para ambos. Acaso o que ocorreu na Terra não é um reflexo do que teve lugar em Nibiru? Acaso não está escrito no passado o esboço do futuro? Repetirá a humanidade, criada à nossa imagem, nossos êxitos e fracassos. Enlil guardou silêncio. Quando ficou em pé para partir, Enki lhe estendeu o braço. Estreitemos os braços como irmãos, como camaradas que, juntos, enfrentaram-se a muitos desafios e um planeta estranho. Assim lhe disse Enki a seu irmão. E Enlil, agarrando o braço de seu irmão, abraçou-o também. Voltaremos a nos encontrar na Terra ou em Nibiru? Perguntou Enki. Estaria certo Galzu de que morreríamos se voltávamos para o Nibiru? Respondeu Enlil. Logo, voltou-se e se foi. Enki ficou sozinho, acompanhado tão somente pelos pensamentos de seu coração. Sentou-se e refletiu sobre como tinha começado tudo e como tinha terminado. Estava tudo destinado, ou foi o fado forjado por esta ou aquela decisão? Se céu e terra estavam regulados por ciclos dentro de ciclos, voltará a ocorrer o que aconteceu? Acaso o passado é o futuro? Imitarão os terrestres aos Anunnaki, reviverá a terra o que viveu o Nibiru. O primeiro a chegar será o último a partir. Assediado por seus pensamentos, Enki tomou uma decisão. De todos os acontecimentos e decisões, começando desde o Nibiru até este dia na Terra, tomará nota, para que seja um guia para as gerações futuras. Que a posteridade, no tempo que designa o destino, leia o registro, recorde o passado, compreenda o futuro como profecia, que o futuro seja o juiz do passado. Estas são as palavras de Enki, primogênito de Anu de Nibiru. 14ª tabuleta. As palavras do Senhor Enki. Escritas da boca do grande Senhor Enki, nenhuma palavra perdida, nenhuma palavra escondida, pelo escriba mestre Indubsar, um homem de Eridu, filho de Udibar. Pelo Senhor Enki, com larga vida foi agraciado. Este livro foi digitalizado para distribuição livre e gratuita através da digitalização, revisão e edição eletrônica de Nascav, 3 de janeiro 2004, 17h20.